Você entende também dessas paradas de Mondiaro, Magnata? Rapaz, Mondiaro, todos esses... Rapaz... Te pediram pra trazer Mondiaro lá de Portugal? Se pedisse eu não trazia não, velho. Não? Rapaz, tem pessoas que se matam, já tem ampla documentação. Os países que inventaram essa porra é proibido, não é isso? Pra começar, né? Sério? Os países que inventaram essa proibido? porra... Os países que inventaram isso foi proibido. Qual Na Europa, país vários que inventou? países... Os países da Europa que tem a sede lá, é proibido a porra, que tem responsabilização. Rapaz, várias pessoas já se mataram. Tem pessoas que têm tendência ao suicídio. Caso pra caralho de gente que tem problema de motilidade, o resto da vida fica fudido. O sistema digestivo fica fudido o resto da vida. Qual foi o exemplo de Jesus? Foi a porta larga, a porta estreita, porra. De negócio de porra de Monjaro, velho. Qual é a dificuldade de fazer um esquema desse de carnívoro? Você vai gastar muito menos dinheiro, tem muito menos Não, e risco. não precisa ser nem carnívoro. A gente Porra. tá falando de dieta. Pelo amor de Deus, E qual hoje foi o tem exemplo de orientação, Jesus, pô, porra? tem um monte de gente Quem que quer o sabe te impossível orientar, vai te ouvir dar quem? caminhos, né, pra você Não, facilitar Magnata, o para de processo negar aí. ciência. Quem quer o também. impossível? Você tá Quem quer o negando a impossível vai ciência. ouvir a quem? O mentiroso, porra. Você vai Pô, ouvir, não, acho você que vai ouvir não o é. Mas político, deixa eu te porra. falar, a gente Ou não? falou a vida inteira que a gente falou a vida inteira que se tivesse um remédio que a gente pudesse tomar e emagrecesse, todo mundo ia tomar. Todo mundo ia Tem, tomar. sempre teve. Então- Várias drogas. Sempre existiu. Nunca nesse Há 20 crack- anos atrás não o tinha crack xenical, que o cara ficava emagrece, cagando a merda, eliminava a gordura. O cara ficava morrendo de fome e escorrendo a merda, escorrendo da bunda a merda toda. Não Deus tinha isso aí, do a céu. xenical há 20 anos Tinha, atrás. tinha. O cara perdia peso. mas- Olistat. É isso. Não, e o problema é que o que dá saciedade é a gordura. O cara tomava droga, Exatamente. não digeria merda nenhuma, passava o dia fudido, Exatamente. parecendo um animal, não é isso? Exatamente. Porque O não Olistat existia é isso ou não? Porra. Existe até hoje. E quem que toma desgraça dessa? Vai foder a então, vida da pessoa ou não? Não tem porquê. O que você acha? Hoje o Não, Renato escorria. tá acelerado. Não, né? cara, não, Renato, escorria a tá merda da perna, não é isso não? acelerado, Não, o cara, não, pior o cara que é. tava escorrendo a merda da perna, o cara com a fome da porra, porque não absorvia a Deus do céu. gordura, não é isso? Não, pior que é O quê? verdade. É Qual que é a verdade. sua opinião sobre o Mondiaro? Então, não, eu sou a favor da utilização dele, principalmente porque a gente pensa, quando pensa em obesidade, a gente pensa em risco. E aí a gente pensa no risco de estar obeso, e por isso a gente pensa no risco de uma bariátrica, então a gente pensa no risco de tomar uma coisa como um Ozempic ou um Mondiaro. Mas eu confesso que ainda nunca não deitei ainda sobre esses Eu vi que estudos tá para dando ver nada a problema longo capilar prazo. também. Quem usa tá... Não, sim, perde-se cabelo. Não, e não é só tá isso. ficando- No caso do Ozempic, por exemplo, por isso que ele falou do nível de suicídio, a baixa que dá, a tristeza que dá e as pessoas que têm já uma propensão à depressão conseguem experimentar é muito grande. Então, mas só Então pra pode ter o gente risco dessa entender. depressão. Pode, sim, não, com tomando- certeza. Só pro Desencadear, estágio Mesma final, coisa do né? chá, O cara já vai morrer. Se o cara já tem um problema, melhor não tomar. A gente avalia riscos, né? Então, qual que é o risco? Isso, O risco sim. maior é morrer aqui ou morrer aqui. Um risco vai ter, você vai escolher um risco. mas- Depois você trata com um psicólogo, alguma Exatamente, coisa assim. é o Até risco. porque senão a galera pensa, nossa, ela tá falando pra tomar esse negócio. Não, nada de jeito sobre nenhum, isso. não, imagina. Nada sobre Mas isso. em né? análise de risco, você ainda recomenda o Mondiaro? Eu não ao recomendaria invés de nada uma porque eu sou ao bariátrica, invés nutricionista. de Como uma nutricionista, bariátrica. eu não recomendo medicação. Tá Sim, fora sim, da minha sim, alçada. sim, verdade, Fora da minha verdade, alçada. verdade. O que eu realmente recomendaria é que tu procurasse um médico e visse o que o médico vai falar. Ou que se for procurasse um nutricionista que resolvesse, mas com um pouco mais de tempo, não é isso? Na verdade, eu vou te Ou falar não? que quem resolve melhor isso é o psicólogo, porque nunca que no consultório eu tive alguma pessoa Perfeito. que o problema Perfeito. nunca era técnico. Ninguém tava na minha frente gordo porque não sabia que não podia comer macarrão com sorvete. Não era esse o problema. O problema era sempre que a pessoa não conseguia falar não pro macarrão com sorvete. Pois é. Então, se pudesse fazer terapia, resolvia mais a metade dos problemas. Será Eu que acho que daqui terapia a... ajuda? Eu acho que daqui a... Se ajuda, não. É o que resolve. É a única coisa que Sério? resolve. É a única. A Eu única. não dou conta de ficar sem sorvete e macarrão. Terapia. E, ó, o processo Hipnose. terapêutico. Hipnose ajuda muito. Hipnose. Carreira, né? Mas eu tô Terapia com medo. e o psiquiatra tem que andar em De mãos conjunto, de mãos dadas, dadas. Porque Carreiro não derrubou, precisa. não? Não. Tem que tomar essa porra, Mas velho. aí ficou com Deixar o medo, cara o empurrar Carreiro você, ficou com velho. medo de As derrubar sugestões. ele. Deixar empurrar o quê? Ele é Eu perdi muito alguma grande, A coisa. Lara não sabe. A o que que é o sugestão, Carreiro. você não fez hipnoterapia? Fiz. Isso, a hipnoterapia não pode lhe dar sugestões e tal. Pode, Pois é, exatamente, olha, pode. se você vai botar isso na boca, Pode. você vai sentir gosto de gala, não é isso ou não? Vai ser a coisa pior que você já sentiu na vida. Você não vai nunca mais Mas tocar não é em assim, nojento, tá? Não. Porque, não, ele pode dizer que é Parece amargo. que é assim, mas Sorvete não é. amargo. Ele pode dizer, a partir de agora, sorvete é amargo, não é isso ou não? Sorvete fede, não é isso ou não? Sorvete, não é isso ou não? Você falando desse jeito, ele não vai querer ir lá. O quê? Não, pô, ele foi já. A mulher dele foi derrubada, não foi não? Foi, Entrou lá, foi. porra, o quê? Voltou mais Lara, massa. você tem que conhecer O o quê? Carreiro. Você É tem que conhecer, mesmo? O Professor quê? Carreiro. Só que ele é muito hipnose grande. dele Qual a não primeira tem vez que o cara entra em transe? Tá. O A quê? hipnose dele não conversa. Tá. Ele só vê se você É é suscetível e pá, dá o toque de Charcot na pessoa, Caramba. cai de uma vez Não, mas assim. no curso que ele dá, inclusive online, acho que é R$120, tem um áudio que você se hipnotiza e dá sugestões a você próprio. Isso aí Mentira, mudou como é minha que ele vida, chama? velho. Eu vou O quê? pesquisar. Rapaz, Antônio ele tem Carreiro. um áudio, um Carreiro. rapaz que nunca experimentou, meu irmão. Você entra em uma condição que você dá ordem a você mesmo, porra. Não, O quê? deixa eu te O contar. quê? Quando a gente foi na Bahia, ele pegou e deu toque de Charcot na minha esposa e ela caiu, né? Ele pode dar sugestão, inclusive, dizer, olha, a próxima vez que você ouvir o áudio,
você vai entrar nessa mesma condição e você conscientemente vai dar a ordem que você Sim, quiser. sim. Agora, aí, presta na hora que ele atenção. der isso aí, meu irmão, ele dá o áudio pra você. Na hora que Aí- você quiser, você senta em madeira, né? Aí o Carreiro O quê? foi em O Araguari, quê? né? Carreiro viajou, saiu da Bahia, foi pra Minas. Eu levei minha esposa lá de novo. Minha esposa chegou atrasada na reunião. Ele não conversou nada com ela, nada, Nenhuma nada, explicação, nada. zero. Não deu nem explicação, nenhum tipo de contato. A hora que minha esposa chegou, eu só fiz assim, ó. Atrás dela, tá aqui. Ele pegou Madeira, e veio, madeira. Tem que ter alguém pra deu segurar tapa nela, ela atrás, pegou né? e caiu Mentira. e desligou. Ela com uns 30 minutos lá, assim, ó, parada. Até ele ter que acordar ela e fazer ela voltar. Senão Isso aí ela é não coisa do voltava. capiroto. Como é o nome do. Inclusive, ele aprendeu isso com o padre. Isso aí. Ele aprendeu isso com o Quevedo. Com Quevedo, Com Quevedo, exatamente. Ele aprendeu isso com o Quevedo. Isso não O quê? existe. Como é que Ele é do estudou diabo com você aprendeu com o Quevedo. padre, não é isso ou não? Exatamente. Hein? Ele estudou com Quevedo, né, o cara. É Agora vem mesmo. cá. Ele disse que não fez uma bariátrica por minha causa, né? Qual foi a frase Foi. que eu falei que você disse que não fez? Que a bariátrica é um tratamento físico para um problema mental, não é isso? Presta atenção no que Ok. eu vou te falar. Eu tive um paciente que fez bariátrica, e aí depois que ele fez bariátrica, pela primeira vez ele conseguia ver os pés. E aí ele ficou muito feliz que ele podia ver os pés. E ele desenvolveu uma Os pés compulsão. ou o pau? Os O dois, pau, né? eu Isso que eu imagino, queria dizer, né? que ele queria ver Só outra que, coisa, né, Isabel? como não tinha o que ele comprar pro pau, tinha o que comprar pro pé, ele desenvolveu uma compulsão por compra de sapato. E aí ele passou a comprar sapato loucamente. Porque, pasme, o problema dele ser gordo não era o tamanho do estômago dele, era a cabeça dele. Como o tamanho do estômago ficou menor, ele só jogou essa compulsão pra um outro lugar. E isso é o que normalmente acontece. Tanto que normalmente o pós-bariátrico, ele tem problema com álcool, ele tem problema com droga, tem problema com depressão. Porque o problema é a cabeça. Se você fizer terapia bem feita, tratamento psiquiátrico adjacente e deixar o tempo passar, isso se resolve. Eu vi ao longo da minha carreira muitos casos se resolverem. O meu se resolveu. Eu tinha 25 quilos a mais do que eu tenho hoje, foi 25. do que eu tenho hoje, foi a vida inteira, assim. A compulsão alimentar que eu E tive sem era- monjaro. sem monjaro. A compulsão alimentar que eu tive era de verdade. Eu batia no liquidificador o que não era comida que não combinava para poder tomar assim. Porque como fui pobre a vida inteira, passei fome a vida inteira, aprendi a comer Trauma. tudo que tinha pela frente. Eu comia escondido, comia comida do lixo. Eu era bem gordinha e eu fiz terapia. Como é mas- que era esse próximo? Me conta essa história aí, você pode me contar? Posso. Sim, me conta aí. Eu passei, na minha infância, eu passei muita Você dificuldade. era muito pobre mesmo. Era, porque então. eram duas famílias, né? Meus pais são separados, eram duas famílias. Uma família era estável, a outra não era. Então eu vivia muito entre os dois, uma época aqui, um ano lá. Quando eu tava na família da minha mãe, a gente passava necessidade. Pedia dinheiro na rua, vendia revistinha no semáforo, morava todo mundo num quarto menor, muito menor do que isso aqui. Então a gente passava uns momentos complicados. E aí nessa época, eu lembro da minha mãe me falar, quando eu ia na casa de um amiguinho da escola, de um primo, minha mãe falava, come tudo que você conseguir der lá, conta. porque aqui não vai ter. Então aí quando eu ia, eu tinha isso, o modo pum, come tudo que puder. Então às vezes eu comia, vomitava, voltava, comia. Você foi condicionada a comer Eu tudo aprendi, sempre que você fosse ver quase como se comida. fosse hipnoterapia. Eu aprendi, a hora que tiver comida, come tudo que tiver pela frente. E assim foi. Então, depois eu trabalhei em lugar, eu até contei isso num podcast que eu fui de semana passada, eu trabalhava em lugar que vendia comida e eu roubava comida. Pô, sabe, tinha lá, sei lá, barrinha de cereal, tinha coxinha, tinha... Quando eu trabalhei em festa infantil, trabalhei em buffet de festa infantil, o que eu roubava de comida pra comer, o que eu roubava dentro dos armários, assim, pra tu conseguir comer, A hora que ia embora, da levava cabeça. tudo que podia, Comia né? tudo lá, não sentia, não é prazeroso. Então não é aquela coisa que a galera fala, eu tenho compulsão, eu como muito chocolate, ou eu como sorvete, como macarrão. Na compulsão, se você tiver pepino, você vai comer pepino até sair pelo nariz. Então a minha demorou, eu tinha o quê? 24 anos, quando eu falei, tem uma coisa errada, não é possível, não tá certo isso que eu vi. E você já tava com sobrepeso. Eu já era né? rechonchudinha. Eu nunca fui obesa, mas Aham. eu tenho a genética pra isso. Porque minha mãe fez bariátrica recentemente. Minha mãe tem minha altura 110 quilos. Sua Tinha. mãe fez bariátrica. Minha mãe fez recentemente bariátrica, a vida inteira também tentou. Tem E que ela ver tá se não vai bem? precisar de Ela tá segunda bem? bariátrica, Vai, né? Fazer nem igual me a fala, Faustão, não é isso? Nem me fala que se eu pego a orelha dela, eu bato. E então aí quando eu tinha uns 24 anos, eu falei, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa fora do lugar, porque eu não consigo fazer dieta. Eu sempre fui muito ativa, sempre treinei pra caramba. Pensa que eu era gordinha e tava no pódio de todas as corridas na minha categoria. Sempre corri muito bem. Caraca, Pois é, mano, sempre você- corri, sempre treinei Aham. bem, fazia barra, sempre Você treinei tinha bem. um gasto calórico alto, então. Eu tinha o gasto. E eu músculo. era forte, sim, Tinha era músculo. forte. Poxa, era forte. Porque eu sou muito fã do Nuno Cobra, gosto dele. Foi o cara que Conhece? treinou o Ayrton Senna? né? Ele mesmo, eu sou fãzaça do Nuno Cobra. Não foi o que treinou o Ayrton Senna? Foi ele mesmo. Ele ficou Fez famoso por tudo isso, em porra. magnata. Ele não Mas ficou famoso famoso por por isso. isso. Ele desenvolveu o exercício de pescoço, o Ayrton Senna, várias coisas que não Ele existia, treinou o porra. Mika Hakkinen Pô, depois cara, também. mas treinou- desenvolveu as coisas com o Ayrton Sim, Senna. O foi, cara era gênio, ele velho. era. Não, o Nuno... Ainda é vivo esse cara? Ele tá vivo.
Tá vivo. Tá velhinho. Ele foi me visitar no hospital. Uma graça ele. E aí, então eu era ativa, era forte e tal, mas tava gordinha. E aí comecei a fazer terapia. Mas o seu consumo calórico era maior que o seu basal nessa época. Porque, Muito maior, Tá, porque é muito tá. Por isso fácil. que você não conseguia Imagina, emagrecer. você tem quanto de altura? 2 metros. Você tem 2 metros, você pesa quanto? 170 quilos. Eu vou chutar, posso estar chutando errado, que você tem aí um basal de umas 2.300 calorias por aí. 2.600. 2.600, tá vendo? Sabe o que é isso de comida? Pra É você? muita comida. É É muita comida comida. demais. É Posso muita falar? comida. É muita muito. comida Se se a gente for estiver falando de limpa, qualitativo, mas quando eu cheguei aqui a isso. gente tava mandando um Mac lá Mac, fora. é. Então, Não, no é, Mac, é. ali Com tem sorvete, 2.600, com sorvete e ali tem macarrão. 2.600, então é pouco na verdade. Se for comida limpa, assim, eu posso mandar uns 5 pratos de arroz, No feijão, dia, macarrão mas ninguém e quer salada. comida limpa, é aí que a É, terapia entra. Aham, Entendeu? Porque o que você Entendi. quer, é aí que a terapia vai entrar. sim. Porque quando você coloca um atleta pra comer 4.000 calorias de comida limpa, o bicho Pena sofre. também, né? Pena. Ó, a gente viu um atleta de fisiculturismo, ele tava com uma dieta de 9.000 calorias. Então, e ele come Ele tinha que 6... mandar suco de laranja. Suco de pô. laranja. Mas é, Suco de uva laranja. passa. Bebia água. Não, ele bebia Não bebia água, não mas ele bebia tinha que água. mandar 3 litros de suco de laranja por dia pra Carbo chegar nas puro. 9 mil. Carbo Carbo puro, puro. exato. O cara tá Uva- depletando o rim, fígado, a pâncreas do cara. Tá Exato. diminuindo, Morrer. inclusive, a expectativa de Exatamente. vida do cara. Com certeza, com certeza. Do fisiculturista. Por Não, isso que os cara- tipo assim... Mas é que atleta não é saudável, né? Atleta é um trabalho, atleta né? não é, atleta Não tem nada a É ver com dor saúde. permanente, né? Se- Exatamente. É, tá Sim. disposto a se ferrar pelo processo. Era o caso dele.